Podem, por favor, se acomodar. André, Márcia, a palavra é de vocês. Muito obrigado, gente. Primeiramente, muito obrigado. Estamos chegando ao final do segundo dia do nosso Summit, o último painel, e queremos agradecer aí a presença de todos, aí o prestígio de todos. Hoje, nosso convidado, Antônio Carlos Magalhães Neto. Não é exagero dizer, né, que política se aprende do berço, né? Esse soteropolitano, neto do lendário governador Antônio Carlos Magalhães e senador também, sobrinho de Luiz Eduardo Magalhães, formado em Direito pela Federal da Bahia, né, desde muito cedo na política, envolvido com política desde a política estudantil, né? Atuou já no Brasil como secretário de Educação, deputado federal, prefeito por 2 vezes de Salvador e avaliado como melhor prefeito do Brasil nessas 2 oportunidades, né? Hoje ocupa o cargo de primeiro vice-presidente do União Brasil e presidente da Fundação Índigo, né, voltada para capacitação e formação de novos líderes políticos, né? Conta para a gente um pouquinho, Neto, essa sua trajetória toda, né? Como é que foi essa sua trajetória toda e para onde que nós estamos indo, né? Para onde que o Neto está indo nos próximos anos? Boa tarde, André. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Quero agradecer a vocês o convite de estar participando aqui do encerramento desse primeiro dia do Tech Summit. Uma honra estar aqui em São Paulo, podendo conversar com os presentes nesse teatro e com as pessoas que nos acompanham online. Como você mesmo disse, André, eu trago a política no berço. Nasci num ambiente político. É claro que, inevitavelmente, fui influenciado por meu avô, Antônio Carlos Magalhães, por meu tio, Luiz Eduardo Magalhães, que chegou à presidência da Câmara dos Deputados. Agora, desde muito novo, eu descobri essa vocação, esse dom e talento, e nunca tive dúvida que a minha opção, o desejo da minha vida, o meu sonho seria ingressar na vida pública. E tudo que fiz, desde criança em diante, foi nesse sentido. Ao contrário do que muitos imaginam, não fui preparado, ungido, escolhido, não. Corri atrás. E aí comecei a fazer política ainda na juventude do meu partido, no ambiente estudantil também. Disputei minha primeira eleição, muito novo, com 23 anos de idade, 3 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito, você citou há pouco. Tive a oportunidade de disputar o governo do estado da Bahia na eleição passada, em 2022, chegando ao segundo turno com mais de 47% dos votos, e a democracia, assim, não foi desejo do eleitor baiano a minha vitória, então me posicionei na oposição, a nível estadual, e procurei assumir novas tarefas e desafios, e o que mais me motiva nesse momento é o trabalho que eu faço à frente da Fundação Índigo, que é o braço de análise política, de debate político, de formação política do União Brasil, que é o partido que eu sou também primeiro vice-presidente. Então, hoje, esse é o nosso foco, estamos tocando alguns projetos super interessantes, lancei há pouco um projeto de qualificação de candidatos em parceria com a Fundação Dom Cabral, um projeto chamado Líderes do Futuro, que a gente vai trabalhar jovens líderes em todo o Brasil, principalmente jovens que não têm essa ambiência que eu tive com a política, às vezes que sequer têm uma oportunidade de conviver com políticos ou ter a noção do que é a política, mas tem dentro de si o desejo de mudar a sociedade, e a gente vai puxar esses jovens para, em alguns anos, a Fundação Índigo ter a maior escola de formação de jovens líderes do país. E vamos lançar, em breve, um processo de qualificação, um curso de formação de gestores públicos. Então, a gente atua, de um lado, junto aos jovens, pensando no futuro, aos candidatos, para melhorar a qualidade dos nossos candidatos e depois, é claro, dos futuros representantes da sociedade, e aqueles que já ocupam funções na gestão pública. Hoje, a minha principal tarefa, continuo atuando na política, dividindo o meu tempo entre Salvador e Brasília,
participando, é claro, do dia a dia da política na minha terra, que é onde as coisas, no fundo, começam e terminam, pelo menos para quem não abre mão de ter esse vínculo direto com o cidadão que está na ponta, que é o meu caso, e é também a possibilidade de fazer uma coisa que ajude o Brasil a melhorar a qualidade dos seus políticos. Por último e finalmente, quanto ao futuro, eu, como um homem muito religioso, devoto do Senhor do Bonfim, entrego uma parte dele nas mãos de Deus e a outra a gente vai continuar trabalhando para, em havendo uma nova oportunidade de contribuir, como fiz na Câmara Federal e na Prefeitura de Salvador, está pronto para isso. Ok. Neto, vamos começar já apimentando um pouco esse debate. Eu queria que você fizesse uma análise do atual governo Lula. Ontem nós vimos no Antagonista uma notícia de que a União prepara um desembarque do governo Lula por algum desentendimento havido na inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias. Quais seriam os motivos desse desembarque? Bom, vamos lá. Eu vou começar do fim para o começo. O presidente Lula teve, na semana passada, no município de Teixeira de Freitas, que é esse evento a que você se refere, participando da inauguração de um hospital, e lá, no discurso, diante da sua plateia, predominantemente de militantes do PT, ele atacou o prefeito do município, que é do União Brasil, prefeito, inclusive, muito bem avaliado, que faz um bom trabalho lá em Teixeira de Freitas, cidade do extremo sul baiano. Acho que essa postura do presidente Lula, ela, no fundo, reflete o que eu tenho considerado a principal crítica ao governo, que é o seguinte: eu acho que o governo, ele cheira um pouco a mofo. Sabe, aquela coisa que você olha e, no fundo, acha que é uma coisa que é antiga, que está ultrapassada, que são práticas que estão ultrapassadas. Esperava, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque em 2022, e a gente pode voltar a esse tema, eu fui uma das vítimas na política da polarização e assumi de maneira muito consciente não apoiar de maneira oficial nem a candidatura de Lula, nem a candidatura de Bolsonaro. Então, eu estou muito a cavalheiro para falar, porque, no fundo, eu torcia como cidadão que o presidente Lula, uma vez eleito, não quer dizer que eu torci pela eleição dele, né, depois de eleito, uma vez eleito, ele pudesse fazer um governo mais plural, mais amplo, que revisitasse os erros cometidos no passado e adotasse novas práticas no presente para construir um ambiente político melhor para o futuro, mas não é o que está acontecendo. E aí, esse discurso dele lá em Teixeira de Freitas, eu acho que é um exemplo claro disso. O prefeito Teixeira de Freitas não faz política federal, mas foi alvo de críticas dele porque não votou nele. A relação do União Brasil com o governo federal é uma relação que tem que ser compreendida com um pouquinho mais de complexidade. Então, não há desembarque, mas o partido, como instituição, não embarcou. Então, a gente não pode desembarcar se a gente não embarcou. Aí você vai dizer, Neto, mas tem 3 ministros. Tem, que foram escolhidos pelo governo em articulação com a bancada da Câmara e do Senado, sem qualquer diálogo com a direção partidária. Então, eu não considero o União Brasil um partido integrante da base do governo. As bancadas na Câmara e no Senado têm liberdade para adotar posições, inclusive elas não são monolíticas, horas votam com o governo, horas não estão com o governo. Eu, em nenhum momento, fui chamado, ou o presidente do partido, Antônio Rueda, nós não fomos chamados para discutir políticas públicas para o país, e aí onde eu acho que está o erro. Eu esperava que o governo pudesse ter uma postura mais ampla e plural, mas não, buscou privilegiar em relação ao Congresso o varejo, que é o que a gente viu lá atrás, no Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, que é tome tal cargo, me dê voto.
libero tal emenda, me dê voto. Foi uma opção e não há uma discussão de agenda para o país. Então, esse discurso do presidente Laim Teixeira não muda nada. O partido oficialmente não compõe a base do governo. Isso, entretanto, não quer dizer que o partido impõe ou vai impor agora aos seus deputados e senadores que façam oposição. A opção não é essa. A gente deu liberdade interna, agora muito à vontade, para construir os nossos caminhos. E aí, por exemplo, se nós fôssemos aliados, nós estaríamos numa mesa, por exemplo, tratando de eleições municipais, candidatos a prefeito aqui e acolá. Isso não existe compromisso político, eleitoral, ao contrário. Quando você olhar o mapa do Brasil, em muitos lugares do país haverá disputa e não coligação entre União Brasil e PT. Perfeito, Neto. Agora, falando um pouquinho sobre o Nordeste, né, essa região, eu particularmente considero a região mais bonita do Brasil, muita diversidade cultural, muita diversidade, inclusive, de sotaques, mas quando a gente vai falar do assunto eleição no nível do Executivo Federal, não tem diversidade, ela é muito homogênea, vota no Lula, né? É um voto meio que cristalizado já, algumas eleições no Lula, né? Então, temos aqui algumas perguntas desenvolvendo esse tema, né? Primeiro, né, que erros, né, a campanha do Bolsonaro cometeu no Nordeste nas últimas eleições, se é que cometeu algum erro, né? O que a centro-direita, né, poderia fazer, o que seria uma estratégia viável para a centro-direita nas próximas eleições para tentar reduzir ou, de alguma forma, até reverter essa vantagem forte que o Lula historicamente tem na região Nordeste? E por último, né, esse voto no Lula, né, você considera ele invulnerável, é um voto que não tem como mudar? Pergunta boa, complexa e boa. Vamos lá, André. Primeiro, é um erro considerar que o Nordeste é esquerdista ou petista. O Nordeste, em grande parte, é lulista. E aí eu quero tentar explicar isso, né? A gente sabe que a região Nordeste, em cada um dos seus estados, ela tem muito mais desigualdade econômica e social do que o Sudeste, do que o Sul e também do que o Centro-Oeste. Então, a gente tem que partir dessa compreensão. Nós estamos tratando de um processo histórico no Brasil, que não foi criado ontem ou anteontem. Então, existe numa parte significativa do eleitorado do Nordeste uma visão de que Lula é a projeção dos seus sonhos. E muitos não conseguem compreender isso. Porque Lula, com a sua trajetória de vida, com a sua história e com o seu discurso, ele conseguiu se colocar nesse lugar dentro da cabeça das pessoas e também do coração. Então, muitas pessoas enxergam o Lula a projeção da realização do seu sonho pessoal, de vencer na vida, de sair do interior, vir para São Paulo, né, de entrar na política e, de repente, virar presidente da República, o cara mais importante na política do país. Então, tem aí um componente psicológico que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro ponto. Então, mais do que esquerdista, petista, há um lulismo real, concreto. Outro aspecto que precisa ser entendido falta até um pouquinho. É a força... Não, e aí tem... Pois não? Outro aspecto... Desculpe, acho que houve alguma interferência do microfone. Outro aspecto que tem que ser compreendido é a força e o peso que os governos, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras têm na vida e no dia a dia do cidadão. Então, quanto maior a pobreza, quanto menos oportunidade econômica, quanto menos matriz de geração de emprego independente de poder público, maior é a dependência do poder público, fato. Ok? Se a gente voltar no passado um pouco,
e é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, até Lula chegar ao poder em 2002, a predominância no Nordeste era de governadores do então PFL, do MDB, do PSDB. Você encontrar governador do PT ou de esquerda era uma raridade. E aí Lula chega ao poder em 2002 com essa força de se colocar na cabeça e no coração de uma parte da população do Nordeste e associa a isso a estrutura de governo, que foi sempre muito trabalhada para ter impacto na região. E aí, na minha opinião, um dos erros que Bolsonaro cometeu é que ele não se preocupou com isso, não deu atenção a isso. Esperou chegar a pandemia, agora eu vou aumentar o Auxílio Brasil, como se aumentar o Auxílio Brasil fosse resolver o problema dele no Nordeste. Eu já tinha o sentimento que não resolvia, como não resolveu. Até porque essa é uma pauta, era uma pauta e é uma pauta que Lula se apropria com muito mais força do que Bolsonaro poderia se apropriar. E aí, as decisões que Bolsonaro tomou durante a pandemia, não cabe a mim aqui entrar no mérito delas, podemos até tratar disso, mas como ampliaria muito o tempo da resposta, as decisões que ele tomou na pandemia, elas afastaram ele ainda mais da população nordestina. Muito por uma percepção, e aí eu volto a dizer, não é juízo de valor meu, é o que a gente detectou, o que a gente verificou, muito por uma percepção de boa parte da população do Nordeste de pouca sensibilidade ou preocupação com a vida e com a saúde. Bom, volto a dizer, isso aqui é uma análise objetiva. Aí você abre as urnas, 70-30. Esse 70-30, ele é diferente do 70-30 de 2018. Porque o 70-30 de 2018, Bolsonaro não era presidente, não tinha caneta na mão, não tinha as ferramentas de governo. Então, esse 70-30 de 2022, ele é muito pior do que o 70-30 de 2018. Só que a eleição no Brasil, e eu sei que não está na sua pergunta, mas eu quero destacar isso, ela não se resolveu no Nordeste. A eleição no Brasil, ela se resolveu no Sudeste, principalmente pelo resultado que Bolsonaro teve em São Paulo e em Minas Gerais. E a eleição de 2026 não vai se resolver no Nordeste. Ela novamente se resolve no Sudeste. E aí é outro papo para frente. Bom, o que é que poderia ter sido feito? Primeiro, o Bolsonaro poderia ter trabalhado políticas públicas desde o início que dialogassem com o Nordeste, não fez. O Bolsonaro poderia ter tido uma outra postura ao longo da pandemia, que não teve, e poderia ter feito arranjos políticos durante a eleição, que não fez, que acabaram sendo aí a gota d'água para definir o resultado das eleições. Bom, olhando para frente, o que fazer, o que a centro-direita pode fazer no Nordeste, pensando em 26? Primeiro, partir do princípio que errou. Primeira coisa é reconhecer o erro, ter a humildade de reconhecer o erro. A segunda coisa é compreender até onde pode chegar. E o aonde pode chegar não vai ganhar a eleição no Nordeste. O que é que pode ser feito? E isso pode contribuir para um resultado nacional, reduzir a diferença. Você pode pensar, não vai ser 70-30, pode ser 65-35. Quando você vê o resultado da Bahia, a vantagem que Lula teve na Bahia é superior à vantagem que Bolsonaro teve em São Paulo e Rio somados. E aí está o tamanho do estrago. Então, dá para reduzir essa diferença? Dá. Agora, tem que ter um líder nesse processo político que, se não for do Nordeste, e não precisa necessariamente ser, pelo menos ele se dispõe a compreender os problemas da região,
incorpore como compromissos medidas que venham a enfrentar esses problemas e crie uma conexão que não pode ser apenas uma conexão partidária, política, também tem que ser uma conexão de proximidade e de relativa de presença que gera afetividade com a região. E eu acho que tudo isso, se for pensado e feito, pode sim gerar um resultado onde a região ela não seja tão decisiva para uma eventual derrota de um candidato de centro-direita e direita. E aí eu quero mais uma vez fazer uma observação. Aqui eu trago opiniões que eu tento trazer com uma análise mais objetiva e racional, e que dizem respeito ao passado e ao presente. Eu não tenho uma bola de cristal, gostaria de ter. Não tenho uma bola de cristal, não tenho o dom da vidência, não consigo olhar o futuro, mas nas circunstâncias de hoje, olhando o passado, eu acho que é isso. O seu resultado ao governo do Estado, com 47%, né, lutando contra a máquina estadual, o PT está no governo da Bahia há 18 anos já, né? Foi um sinal de esperança, né? O seu resultado mostrou que um candidato mais moderado, um candidato que mostra serviço, como foi o seu caso na Prefeitura de Salvador por 2 mandatos consecutivos, isso pode trazer frutos, né? Com certeza, André. E tem mais uma coisa que é importante vocês entenderem. Não adianta... o Brasil ele é um país enorme, né? Todo mundo fala, o Brasil é um país continental. Dentro do Brasil temos vários Brasis, e dentro de cada estado do Brasil nós temos, no caso da Bahia, várias Bahias. Muitos não sabem, mas eu perdi a eleição para governador tendo vencido em 17 das 20 maiores cidades e tendo alcançado 65% dos votos na capital. Então, em qualquer circunstância, se você dissesse um candidato a governador vai vencer em 17 das 20 maiores cidades do estado, vai ter na capital 65% dos votos, vai perder a eleição? Não existe, existiu. Porque mostra que existem várias Bahias dentro de uma só Bahia e que a realidade das pequenas cidades né, do interior que vivem uma situação econômica e social inferior aos centros urbanos é diferente. Bom, nós conseguimos esse resultado. Você citou, de fato, a política na Bahia ela é polarizada com contornos diferentes da polarização nacional. Lá você tem, antes havia o chamado carlismo, que era representado principalmente por meu avô, no caso Magalhães, cujo partido era o PFL, e o petismo veio como oposição, enfrentou 16 anos na oposição, e aí depois chega ao poder e já está 18 anos no poder. Cabe a mim a tarefa árdua e dura lá de fazer oposição, de lutar, não é contra um governo, é contra um sistema, porque em torno do governo giram muito mais coisas do que apenas o governo, uma situação que não se repete em outros estados do Brasil. Bom, mas também não estou aqui para lamentar, não. O jogo é esse, a democracia é bacana porque no dia da eleição quem decide é o eleitor e a gente tem que acatar essa decisão como eu fiz, sem qualquer contestação ou questionamento. Não me filio àqueles que questionam a lisura do processo eleitoral, se a urna eletrônica é segura ou não é segura, não tem processo mais seguro possível, enfim. Só que é sim uma chama de esperança, a gente continua esse trabalho lá, também com um compromisso nacional, porque eu não tenho dúvida que se as coisas se equilibram mais e mais num estado como a Bahia, isso pode ajudar a se equilibrarem mais e mais num estado como o Brasil. E eu lhe confesso, André, que para além desse jogo de ser governo ou oposição, eu quero contribuir no que eu puder como cidadão e político, e como agente político e líder político de um partido nacional, para que existam alternativas no Brasil que não nos deixem reféns de uma política excessivamente personalista, que é o que a gente vive
com as figuras de Lula e Bolsonaro em cada polo. Passando para a relação entre os poderes e seu impacto na economia e na política, como podemos entender os embates entre Lula, Lira, Pacheco e os ministros Barroso e Alexandre do STF? Bom, vamos lá. Quando a gente vamos voltar aqui um pouco para o pós-Constituição de 88 e a opção que foi feita pelo regime presidencialista no Brasil, quer dizer, historicamente, o executivo sempre teve muita força no Brasil. Nós temos um presidencialismo que ele leva a uma concentração de força no país. Isso veio mudando em função de crises políticas, e aí a gente pode citar por alto Mensalão, Lava Jato e outras. E com o certo enfraquecimento de presidentes que se sucederam por motivos distintos, você abriu espaço, de um lado, para que o judiciário fosse progressivamente ampliando os seus poderes e, às vezes, deixando apenas de julgar para legislar e para querer executar. E isso nos 3 planos, federal, estadual e municipal. Também, girando nesse contexto, o Congresso, ele, que muitas vezes não faz o que devia fazer, porque o judiciário tem, não há dúvida, tem, em certa medida, um certo ativismo judicial, mas também tem a omissão, tem a fraqueza, às vezes, do executivo, que dá espaço, e tem a omissão do legislativo, que muitas vezes não legisla e não trata de temas que lhes são próprios e que deviam ser de sua competência. E aí o Congresso, ele progressivamente, de certa forma, também passou a extrapolar funções primordialmente suas para avançar em funções que eram até então do Executivo, principalmente quando a gente olha a questão do orçamento, as tais RP9s, ou emenda de relator, o orçamento secreto, o nome que se pretenda dar. Eu lembro, quando eu era deputado federal, eu deixei a Câmara dos Deputados em 2012, que um deputado, e eu não quero defender o sistema do passado, não. Estava errado no passado e acho que está errado no presente. E nós não soubemos encontrar o meio do caminho. Porque no passado, um deputado, para conseguir liberar uma emenda parlamentar, que é legítima, não tem nada de errado. O deputado é que está na base, que conhece o eleitor, que sabe qual é a demanda da cidade. Mas para liberar, ele tinha que bater na porta do governo, pedir pelo amor de Deus, e quando ele conseguia liberar 300 mil reais, era um acontecimento. O orçamento estava todo na mão do Executivo. Hoje, o espaço de execução orçamentária discricionária do governo foi do 8 para o 80, ou do 80 para o 8, tá certo? E aí o parlamento cresceu muito, alcançou as emendas impositivas, que eu acho que são muito importantes para garantir a independência do legislativo, eu defendo isso, mas aconteceram distorções e alguns exageros no meio desse caminho. Então, o que a gente vê? Muitas vezes, os poderes extrapolando aquilo que devia ser a sua competência, mas eu sou um cara que procuro ver, está aqui o copo no meio, eu prefiro ver meio cheio do que meio vazio. Eu acho que as nossas instituições são muito maduras. Têm defeitos, cometem erros, exageram, mas são muito maduras. Nós passamos por vários testes, vários testes. Impeachment de 2 presidentes da República, prisão de ex-presidentes da República, questionamento flagrante sobre os principais líderes do Legislativo, cassação e prisão de ex-presidentes e ex-chefes do Legislativo, momentos que grupos flertaram com um desejo de desrespeitar a Constituição, e sempre as instituições se mantiveram firmes, intactas
e estão aí preservadas. E eu vejo o copo mais para o meio cheio do que para o meio vazio. O que não quer dizer que esse controle constitucional permanente não tenha que haver, tem que haver, e principalmente a responsabilidade é do cidadão quando vai à urna e escolhe os seus governantes, seja para o executivo ou para o legislativo. Eu acho que até nessa linha, quantas mudanças esperadas com as novas presidências da Câmara e Senado em 2025, incluindo a desoneração da folha de pagamento, quais são as expectativas e desafios que você enxerga? Vamos lá, vou procurar ser o mais sincero possível, mesmo trazendo para cá informações que, em geral, a gente conversa apenas no ambiente interno do partido. Minha opinião muito franca, né? A eleição da Câmara e do Senado ela foi precipitada, principalmente a da Câmara. Isso tem um lado bom e um ruim para o governo. O lado bom para o governo é que ninguém dos principais nomes quer ser oposição ao governo. Então, isso permitiu, por exemplo, que em 2023 as pautas avançassem. Foi um ano positivo para o governo em relação ao ritmo das votações no Congresso Nacional. Acho que esse ano de 2024, também ainda muito por influência da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, o governo vai ter uma tendência mais positiva do que negativa de ir aprovando as suas medidas, o que eu não acho que chegue ao ponto de significar que o Congresso vai dar um cheque em branco, principalmente no que se refere à autorização irresponsável para aumento de gasto público e pesar a mão demais na tributação e aumento de imposto, até porque tem eleição em 2024, tem deputados que são candidatos a prefeito e vão estar sempre ali com um olho no Congresso e outro na rua pela natural pressão que existe. Bom, então, quem quer ser presidente da Câmara e do Senado não quer brigar com o governo. Mas, na minha opinião, o governo não vai decidir a eleição de nenhuma das duas casas. O governo não vai chegar forte o suficiente em dezembro para impor nomes que sejam da vontade do PT ou mesmo do presidente. Como eu, quando deputado, já vi acontecer. Na época, e não tiro o valor deles, não, hein, gente, por favor, mas João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Aldo Rebelo e outros, que na época o governo disse, eu quero fulano, e fez. Não vai ser assim. Acho que a dinâmica é outra. Pós-eleição da Câmara e do Senado, portanto, numa projeção de 2025, aí eu acho que o quadro começa a ser influenciado por uma pauta que tende a ir ganhando espaço, que é a eleição de 2026. Então, por enquanto, é a eleição de fevereiro de 25. Passada a eleição de fevereiro de 2025, aí eu acho que 26 já começa a influenciar o Congresso de uma maneira mais forte. Isso vai gerar, ou pode gerar, um reajuste nos partidos de centro-direita e da direita. Agora, é bom dizer que também existe ali uma natureza predominante no Congresso, e não é de hoje, é de sempre, de contribuir com as agendas do governo por questões que são pragmáticas e importam na vida dos parlamentares, que são as já comentadas emendas, que às vezes são ocupação de cargos, enfim. Mas eu acho que há uma tendência de o jogo futuro ele ter mais peso a partir de fevereiro de 25 do que até lá. Perfeito. Neto, você mais do que ninguém já sofreu na carne, né, os efeitos da polarização, né? Pouca gente se lembra, porque tem muito tempo, foi em 2006, mas você sofreu um atentado, né? Fruto, né, dessa polarização que já naquela época já começava a mostrar os primeiros sinais, né? Qual a sua avaliação dessas eleições municipais? Você acha que teremos eleições polarizadas, né? E indo um pouquinho adiante, né? O que o Brasil pode fazer
para escapar dessa armadilha da polarização, para que a sociedade comece a encontrar caminhos de consenso, né? Caminhos sem que a gente tenha que brigar com a família no WhatsApp, né? Que a gente consiga ser um país um pouco mais unido, né? Primeiro, eu acho que é preciso compreender que a polarização ela não é apenas na política hoje. Ela extrapola a política, ela extrapola a preferência política das pessoas e ela alcança o ambiente familiar, de amigos, o ambiente de trabalho, exacerbando muito diferentes visões de mundo e de sociedade. Mas trazendo para a política, porque a outra discussão seria sociológica, filosófica e psicológica, bem mais difícil, árida e inapropriada para mim, voltando para a política, a polarização não é um fato novo na política do Brasil. Tirando a eleição de Collor, que é um ponto fora da curva, e foi logo a primeira eleição presidencial, com muitos candidatos, influenciada por fatores daquela época, de 94 em diante, todas as eleições do Brasil foram polarizadas. O que mudou foi a forma da polarização. Você tinha, inicialmente, uma polarização PSDB-PT, depois PT-PSDB, então, 2 governos de Fernando Henrique, Lula adversário. 2 governos de Lula e 2 governos de Dilma, PSDB adversário. Que você não conseguia enxergar tantas diferenças, porque, no fundo, os partidos do PSDB e PT não tinham lá tantas diferenças. Tinham caminhos e histórias diferentes, mas nem tantas diferenças assim como visão de Estado e etc. Aí a polarização, depois ela vai para uma outra configuração. Ela deixa de ser uma coisa mais partidária e tal, e passa a ser muito personalista. A chegada de Bolsonaro e a permanência de Lula no outro polo agudiza tudo isso. Veja que essa polarização, no fundo, ela acaba alimentando um lado e outro. Então, eu comentava que Bolsonaro queria Lula como adversário em 2018. Talvez, para Lula, o melhor adversário em 26 fosse Bolsonaro. Certo? Então, um lado e outro, e os extremos, eles foram se alimentando. Agora, vamos lá. Eu não acho que a maioria do eleitor, no seu íntimo, no seu racional, no seu pensamento, tenha disposição de se abraçar com um dos lados em tudo. E esse é o problema, é que às vezes a gente perde a capacidade de criticar. Eu, mais até do que na facada, que envolveu uma série de outras circunstâncias lá, de uma pessoa que tinha desequilíbrio mental, quando eu fui vítima e perdi uma eleição por conta dessa polarização e porque, por compreensão minha, de vida, de maneira de enxergar as coisas, eu não me identificava nem com Lula nem Bolsonaro. E eu não me permiti me impor uma decisão, por mais conveniente que fosse do ponto de vista eleitoral, e agredir meus princípios, minha história, etc. O que a gente vê é que quem está num polo e outro fala mais alto e é mais ouvido. E quem não necessariamente se abraça dizendo eu sou direita, ou se abraça dizendo eu sou esquerda, se abraça dizendo eu sou lulista ou bolsonarista, acaba muitas vezes não tendo sequer coragem de falar. Não é que não é ouvido, acaba não tendo coragem de falar. E aí o ambiente das redes sociais, ele é muito ofensivo para quem quer dizer, por exemplo, eu sou a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, mas defendo um Estado que produza, que tenha uma máquina racional, que corte gastos, que defenda e abra espaço para empreender. Então, é difícil você pegar e conciliar pautas, porque se você diz, não, eu sou a favor de uma coisa, mas ela não é bacana para quem está na direita,
aponta para sua testa, está morto. A mesma coisa na esquerda. O que é que vai mudar isso? Na minha opinião, há uma janela de oportunidade, porque a disputa eleitoral em 2026 não vai acontecer entre Lula e Bolsonaro. Ela vai tendo em vista a decisão tomada pelo TSE, que eu não vou entrar no mérito, se está certo ou errada. Tenho até minha opinião, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o TSE decidiu, Bolsonaro, nesse momento, está inelegível. Então, é aí uma janela de oportunidade de construção de um projeto de centro-direita e direita que seja mais amplo, menos personalista, que abra espaço e dê conforto para pessoas que, em 2022, votaram em Lula não por preferir Lula, não por gostar de Lula, não por querer Lula, mas porque não queriam Bolsonaro. Porque rejeitavam mais Bolsonaro do que Lula. E aí pode ser que, com essa nova configuração, a gente tenha para frente uma outra configuração também dessa política menos polarizada, que está dominada pela presença de Lula e Bolsonaro no cenário. Você vai dizer, Neto, na sua opinião, existe espaço para uma terceira via em 2026? Eu digo claramente, na minha opinião, não há. Vai ter um candidato forte no campo da esquerda, que provavelmente vai ser Lula, vai ter um candidato forte no campo da direita, cujo desafio é de ser da direita e do centro-direita e de uma parte do centro, e que possa não afastar esse eleitorado que decidiu a eleição. Porque, na minha cabeça, eu não sou estatístico, nem faço pesquisa, mas na minha cabeça, em qualquer cenário ou circunstância, porque você vê o histórico das eleições no Brasil, o PT vai ter 40%, ou a esquerda, não vai ter 40%, então você tem 40% bloqueado de um lado, 40% bloqueado do outro, mas quem decide no fim do dia são esses 20% que estão aqui no meio, que no caso da eleição passada foi 1% do eleitorado brasileiro. Na linha até do que você já comentou sobre redes sociais, né? Vamos falar um pouquinho sobre censura e liberdade de expressão. Recentemente nós vimos aí o embate do empresário Elon Musk com o nosso STF. Como que você enxerga isso? Como você acha que devem ser os limites da liberdade de expressão? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro aquele embate acabou sendo uma coisa amplificada pela cobertura que teve, então mais midiático do que com consequências ou efeitos práticos, e de certa forma essa agenda foi ultrapassada, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, absoluto respeito às leis brasileiras. Quem atua aqui tem que respeitar a lei brasileira, em todos os aspectos. Não interessa se você é o empresário mais rico do mundo, se você tem a maior empresa do mundo, tem que respeitar as leis brasileiras. Aí eu chego na questão da liberdade de expressão, que é muito séria, porque a manutenção da liberdade de expressão é, no fundo, a manutenção da democracia. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de censura prévia e acho que a liberdade de expressão, por um lado, não pode servir de instrumento para o cometimento de crime, mas, por outro, evitar que o crime venha a ser cometido não pode ser motivo para cercear a liberdade de expressão. Se a pessoa cometeu um crime, que ela responda pelo crime que ela cometeu, o caso concreto. Então, não existe, e eu volto para a questão da censura prévia, eu sou contra a censura prévia, eu sou contra o cerceamento prévio, e aí, no caso concreto, aquele que foi lá e falou alguma coisa que se configure no Código Penal como um crime, que responda pelo crime. Então, é preciso ter muito cuidado, porque não dá para, em homenagem à luta contra o cometimento de crimes, cercear o direito fundamental da democracia, que é o da gente se manifestar, mas, por outro lado, também nós não podemos passar a mão na cabeça em quem não está se manifestando, está cometendo atos criminosos, e aí volta para a questão da polarização, do bom senso, do racional, da gente defender que nesse país é possível ter um horizonte diferente, que não precisa ser o nós e eles, que não precisa ser o 8 e 80, que você pode ter uma visão muito mais equilibrada das coisas
E eu confesso, eu fico, às vezes, vendo de fora, fui prefeito 8 anos, acho que, não sei se existe uma função mais gratificante na vida pública do que a de prefeito, porque ela lhe dá uma recompensa imediata, você tem a capacidade de mudar a vida das pessoas ali no dia a dia. É uma coisa incrível, incrível, incrível. É uma tarefa muito árdua, muito difícil. Você tem que ser 24/7, você tem que viver toda a vida ali da cidade, do cidadão e tal. E é o poder mais próximo, né, que tem aquela cobrança mais direta. Eu olho assim, quantos erros são cometidos por alguém que exerce a presidência da República que poderiam ser resolvidos com uma só coisa, bom senso, que às vezes falta no país. Perfeito. Tem uma frase, acho que do doutor Ulisses Guimarães, né, que ele falava que a política é parecido com as nuvens, né? Quando você olha para o céu, está cada hora de um momento, né? Ela vai se modificando, né? Eu sei que a gente está longe ainda das eleições presidenciais, faltam ainda 2 anos, mas olhando para as nuvens hoje, né, qual a sua avaliação do quadro do cenário político para a sucessão presidencial? Bom, eu volto àquela resposta se eu tivesse uma bola de cristal. Oráculo. E a gente nem sempre acerta. Eu, por exemplo, confesso que não acreditava que Bolsonaro fosse ganhar aquela eleição em 2018 até o dia 6 de setembro, quando aconteceu o episódio da facada, que efetivamente, não estou dizendo que foi aquilo que elegeu ele, mas acabou contribuindo. Então a gente não tem o poder de antecipar tudo e nem de enxergar tudo. Mas na minha cabeça, nós vamos ter um cenário polarizado, como ele disse, talvez com uma configuração diferente da polarização. De um lado, para mim, Lula é candidato à reeleição e nada muda isso. E como eu torço que ele tenha saúde, vitalidade, força, como torço para todos, independente de ser meu aliado ou adversário, eu acho que ele é o candidato da esquerda. Ponto. Do campo da centro-direita e da direita, com a decisão do TSE pela inelegibilidade do Bolsonaro, aí você abre um espaço para a construção de um novo nome e de um novo projeto. É preciso reconhecer que Bolsonaro é o maior eleitor nesse campo. E eu não sei se ele vai ter força para sozinho eleger um candidato ou decidir um nome, mas certamente ele tem para derrotar ou vetar. Então, passará, de certa forma, a escolha de um nome nesse campo pelo apoio do Bolsonaro, pelo que ele ainda representa, pelo que ele tem de densidade eleitoral e política. Temos alguns nomes, alguns players nesse processo, a maioria são governadores de estado, que não estão alinhados automaticamente ao PT e ao governo. Dentro do União Brasil, nós temos um desses nomes, que é o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um governador muito bem avaliado em seu estado, aliás, o governador mais bem avaliado do Brasil, com um trabalho destacadíssimo na segurança pública, com os melhores índices de redução de violência e criminalidade do país e com os melhores índices de educação do país. Então, ele vai nas duas direções, o que, na minha opinião, dá uma base para ele muito interessante. Agora, existem outros nomes, do governador de São Paulo, Tarcísio, um nome forte, do governador do Paraná, Ratinho, Zema, de Minas, enfim. Temos nomes, e aí vai ter que ter a capacidade de juntar todo mundo. Se quiser fazer o contraponto com seriedade e ter chance de ganhar, não pode se dividir, porque não há, na minha opinião, espaço para a terceira via e, se houver divisão, as coisas ficam muito mais para quem está no governo e comandando. Acho que a economia, não sou economista, sei que muitos aqui são, acho que a economia, que é sempre o fator mais importante para decidir qualquer eleição, sozinha não vai decidir a eleição de 2026. Eu acho que o governo não vai ter, na economia, um trunfo que o reeleja automaticamente, nem vai ter, na economia, uma âncora que puxe ele para o fundo do poço e o derrote. Então, outras coisas vão pesar na eleição de 26, que, na minha opinião, está aberta, o jogo está aí para ser jogado, mas vai depender muito da capacidade de diálogo, entendimento e alinhamento no campo da centro-direita e da direita. Se vierem com um candidato forte,
que traga um discurso que saia da bolha, que saia do escanteio e do córner aqui da direita, que seja mais amplo, que dialogue com o país, tem chance, sim, e será competitivo. Perfeito. Estamos chegando, infelizmente, já ao final do painel. O tempo esgotado apareceu aqui, mas acho que tem uma última pergunta extremamente importante que veio de grande parte dos participantes aqui do evento, que é a questão das enchentes no Sul, né? Você, como prefeito experiente, como que você está vendo a ação do Estado, né, local e nacional, no enfrentamento desta tragédia? E o que lhe vem à mente? Qual a sua mensagem, por final, ao povo gaúcho? Bom, Márcia, eu até agradeço a pergunta. Fico emocionado, como todo brasileiro, porque essa é uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Não há ninguém que não possa ser tocado no seu coração nesse momento. E existe algo nesse momento de tanta tristeza e dor que é revelador de uma esperança, né? Que é essa solidariedade, essa rede de apoios e de solidariedade que se formou em torno do povo gaúcho, em torno do estado do Rio Grande do Sul. Uma rede que envolve pessoas de todo o Brasil, de todos os níveis sociais, das mais diferentes profissões. Então, se tem uma coisa que joga uma luz no fim do túnel e revela o que nós somos como pessoas e como nação, é isso. Essa solidariedade que é própria do brasileiro. Nós somos pessoas sensíveis, nós somos pessoas que conseguimos nos tocar, ter o nosso coração tocado com o sofrimento do próximo. Então, esse é um ponto dentro dessa tragédia. A outra questão é que, num momento como esse, não há espaço para oportunistas. Sejam oportunistas na política ou fora dela. Né? Pessoas que querem aparecer, pessoas que querem tirar proveito da morte, do sofrimento e da tragédia, né, do povo gaúcho. Não há espaço para oportunismo. E aí eu não posso deixar de me lembrar do ano de 2015. Eu era prefeito de Salvador, estava no começo do meu mandato, a cidade ainda vivendo muitas dificuldades, e eu não hesitei, no princípio, em tomar medidas duras, difíceis, em promover um ajuste das contas da prefeitura muito severo. Eu digo isso com orgulho, porque quando eu fui prefeito, Salvador tinha a pior nota no índice da Firjan, de gestão fiscal, de todas as capitais do Brasil. Eu deixei Salvador em primeiro lugar, lugar que ela ocupa até hoje. Fiz superávit durante todos os anos da minha gestão, fui o prefeito que proporcionalmente mais investiu com recursos próprios do seu orçamento das capitais brasileiras. Estou dizendo isso porque eu vejo muitas vezes essa discussão, ajusta a conta ou presta serviço à população, ajusta a conta ou investe em infraestrutura. Gente, uma coisa não é contra a outra. E é uma das críticas que eu faço ao governo no campo fiscal. Mas voltando, para a gente não ir além. 2015, Salvador teve uma chuva terrível. E diferente de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, o nosso problema principal lá, o efeito da chuva não era a enchente. A enchente também, mas não era o principal, era o deslizamento de terra, porque a topografia de Salvador, a cidade foi se constituindo em morros e encostas. Em 2015 morreram 12 pessoas, 12 ou 15 pessoas, salvo engano. E aquilo ali foi transformador para mim, como homem público, e para a minha gestão, e depois para a cidade. Então, ali nós reagimos de imediato, demos assistência completa às famílias que foram vítimas, mas o mais importante, é isso que eu acho que a gente precisa olhar para o Rio Grande do Sul com muita seriedade. Ali em Salvador, eu mudei a política definitivamente de enfrentamento das chuvas. Quando a gente pensa em Salvador, qual é o maior evento de Salvador? Carnaval. Não é. O maior evento de Salvador é a chuva, que começa normalmente, final de março, início de abril, e se estende até setembro. E naquele ano foi, de fato, uma tragédia para a gente. Eu corri atrás, montei uma equipe, contratei os melhores profissionais e tracei um plano para a cidade.
de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, assistência completa às famílias, restabelecimento da vida, na medida do possível, o mais normal possível dessas famílias. Certo? Médio prazo, dotar a prefeitura de instrumentos que ela não dispunha para prevenir novas ocorrências como aquela. Aí fiz concurso público para a Defesa Civil, comprei equipamento que havia de mais moderno no mundo, implantamos um sistema altamente informatizado, integramos a sociedade. Então, hoje, quando os nossos medidores começam a alertar risco, automaticamente o morador ele é avisado por WhatsApp e também por um sistema de sirene, ele já sabe para onde ele vai. Não acontece nada na maioria das vezes, como não aconteceu, mas a gente previne e ele sai. Aí a gente começou um trabalho de infraestrutura pesadíssimo, contenção de encosta, microdrenagem, para evitar que essas áreas de risco ficassem tão vulneráveis. Eu nunca vou esquecer um lugar chamado Barro Branco, eu estou concluindo para não tomar mais o tempo de vocês, um lugar chamado Barro Branco, super pobre em Salvador, foi o principal palco dessa tragédia. Eu cheguei lá logo depois do ocorrido. Eu não sei como é que ali não me apedrejaram, não é porque era eu, é porque era o prefeito, qualquer autoridade que chegasse naquela época de tragédia. Anos depois, ainda como prefeito, eu fui lá. Para quê? Para entregar um conjunto habitacional todo completo, com casas equipadas. E aí eu me lembro que a imagem hoje tinha uma moça que perdeu sua mãe, seu filho e um irmão. Tudo uma família só, numa mesma casa. Ela disse, eu voltei a sorrir hoje, porque aquele lugar, aquele ambiente que tinha sido o palco da tragédia virou o palco da felicidade dela quando ela recebeu a casa e estava tudo organizado de outra maneira. Então, esse foi o trabalho de médio prazo. E, finalmente, o trabalho de longo prazo, a gente começou, eu disse, olha, eu quero me colocar na vanguarda da pauta de sustentabilidade e de resiliência. O que é que eu faço? Plano de resiliência para a cidade, com visão de 30 anos para frente, plano de enfrentamento às mudanças climáticas, com planejamento de 30 anos para frente, que vem sendo seguido pela gestão exitosa do meu sucessor, atual prefeito Bruno Reis. Voltando para o Rio Grande do Sul para fechar. Eu acho que existe um momento agora que o Brasil precisa se unir, que os políticos têm que deixar a disputa de lado. Ontem teve uma notícia, ontem e hoje, da nomeação do ministro Paulo Pimenta para chefiar o ministério que o governo federal criou, extraordinário. Temos que acompanhar para que isso não se torne uma disputa política entre o governador e o governo federal. Espero que todos tenham responsabilidade, equilíbrio e bom senso para isso. Eu, particularmente, conheço muito o Eduardo e tenho um carinho, uma admiração por ele. E, como brasileiro, estou torcendo muito para que tudo possa ir bem. Então, a gente tem esse primeiro momento que é de acolhimento, de solidariedade, de reparação. Mas tem um segundo momento que não pode deixar de estar no nosso radar, que é o de concertação. O que é que nós vamos fazer para que o Rio Grande do Sul não passe por isso de novo? E aí, é agora que tem que ser feito, porque uma coisa é preciso entender, vai demorar, as coisas vão demorar para voltar, por mais recursos que se coloque, por mais que o TCU, que o Ministério Público, que todo mundo desonere a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, de uma série de obrigações em procedimento de contratação e etc., mas vai demorar. Então, é preciso que seja feito de uma forma correta e definitiva. E aí, por último, fica a lição para outros lugares. E eu não quero dizer com isso que Salvador, por exemplo, está protegida e que não pode acontecer uma nova tragédia, mas não aconteceu de 2015 para cá. Porque parou de chover? Não. Porque medidas foram tomadas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, certamente nada poderia prevenir ou evitar pelo tamanho da catástrofe que foi, mas talvez pudesse ter minorado. E não é culpa de um governo, de um prefeito, de um presidente.
é um processo, é uma história. E aí a gente precisa ter uma afirmação. Isso não é uma política deste governo ou daquele governo, é uma política que tem que ser de Estado, de sociedade. E fica, na minha opinião, como o ponto forte de tudo isso, a solidariedade dos brasileiros. E aqui, a minha palavra, os gaúchos, temos muitos gaúchos no oeste da Bahia, que é uma fronteira agrícola maravilhosa, que cresce de maneira virtuosa, muito em função do conhecimento que os gaúchos levaram para lá. Nossa absoluta solidariedade, nossas orações, minha oração como um homem de fé, cristão, né, para que essas famílias possam ter esperança de voltar, quem sabe, se Deus quiser, no mais curto espaço de tempo, a viver dentro de um padrão aceitável de conforto, normalidade, que todos nos unamos, deixando a política de lado e deixando os oportunistas falando sozinhos em nome de algo maior. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando chegou a pandemia, eu era adversário do então governador da Bahia, hoje chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o primeiro gesto que eu fiz foi bater na porta dele e dizer, olha, aqui agora não tem mais adversário, aqui agora não tem mais disputa, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, eleição é daqui a não sei quanto tempo, na eleição a gente volta a discutir, volta a brigar, volta a divergir, mas agora deixa tudo de lado, é o que eu espero que possa acontecer com responsabilidade e espírito público por parte de todas as autoridades nesse assunto do Rio Grande do Sul. Obrigada, Neto. Muito obrigado, Neto. Em nome da TAG Investimentos, em nome desse público que nos prestigiou esses 2 dias, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção de todos. Nós agradecemos imensamente a Semineto pela presença aqui no nosso evento. Obrigada também a André Leite e Márcio Scaramella pela moderação. Antes de nos despedirmos, vou convidá-los para a gente dar aquela olhadinha no clipezinho que preparamos do que rolou nesses 2 dias. Vamos lá? Encerramos por aqui o nosso TAG Summit 2024, Efeito Borboleta. Muito obrigada a todos vocês pela presença, a todos que nos acompanharam à distância. A gente já compartilha aqui com vocês mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores que estiveram conosco ao longo desses 2 dias e fizeram a diferença para que esse encontro acontecesse de maneira tão especial. A gente fecha o nosso evento com essa vista aqui super incrível do Centro Financeiro de São Paulo, como dizem o Condado. Desejo a todos um excelente retorno para casa, muita saúde e sucesso e até o ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, TAG, pela confiança. Sucesso a todos.